Você sabe escolher o cultivar adequado para as condições do seu plantio? Vamos acompanhar na aula do especialista Ederson. Olá, dando início a este conteúdo, gostaria de convidar o nosso professor especialista para se apresentar. Meu nome é Ederson Scopel, técnico agrícola, atuante há mais de 14 anos aqui na Serra Gaúcha, no setor de hortifruti. Trabalho atualmente na empresa VGSul, onde a gente faz esse acompanhamento aos produtores aqui da região da Serra, no setor de hortifruti, defendendo e levando sempre as boas opções ao homem do campo, né? Dando início a essa nossa aula, nós vamos partir de que ah, quando falamos em cultivar, nós temos que falar em um relacionamento saudável entre o homem e a planta, onde o homem vai fornecer os nutrientes, os elementos para a planta entregar a produtividade, a colheita, a satisfação com relação ao cultivar, a variedade escolhida na hora do plantio. Quando pensamos em escolher uma variedade, a gente tem que imediatamente estudar o nosso mercado consumidor. Alguns produtores, muitas vezes, que a gente visita, e ele fala, eu estou plantando a variedade X. Tá, mas e aí, qual que é aonde que você vai vender? Ah, depois eu decido. Acho que essa não é uma resposta legal, mas o produtor, ao mesmo tempo, ele tem que tirar um certo período do dia para ir lá na sua fruteira, no mercado, ou até mesmo no Ceasa, em algum ponto estratégico, para descobrir qual que é o perfil do público que ele quer atender. É um público tradicional? Porque muitas vezes a gente quer levar uma novidade em alguma região e o público não está querendo, ele não quer isso, ele quer o tradicional, ele quer consumir ainda lá na gôndola o produto, pegar na mão, botar na sacola, ele mesmo pesar e fazer o consumo dele na própria casa, trabalhar de uma forma diferente, né? A gente tem que olhar também se existe o público que gosta de algo novo. Esse público muitas vezes ele quer uma uva saborizada, ele quer um pimentão snack, tu compra ele e tu já consome. Esses são alguns perfis. E o último perfil, que é o perfil disruptivo. Muitas vezes a gente vai lá no mercado, eu falo de público disruptivo, é aquele que quer comer, quer consumir lá na banca, já quer levar uma novidade, quer levar um fruto diferente, quer apresentar para a família, olha, esse fruto aqui consome assim. São os perfis de consumidor que a gente tem que observar na hora de fazer a implantação, de fazer o plantio de algumas variedades. O que eu vejo também que muitas vezes o pessoal vai lá, planta uma variedade e é o que nós vínhamos comentando, não vai ter esse consumo na tua região e tu acaba se frustrando ou tendo um prejuízo, que isso não é legal, né? Porque a gente quer que o produtor ganhe o dinheiro e tenha lucro, cada vez mais lucro, para assim desenvolver a sua região, ter o seu sustento da família, né? Hoje muito se fala sobre a geração Z, as pessoas jovens. Você acha que a relação de consumo dessa nova geração, ela é diferente da relação de consumo da geração anterior referente ao HF? Eu acredito que sim, Caio. Essa geração Z, ela entra dentro de um perfil que muitas vezes busca algo novo, busca algo disruptivo, o que garante para nós ter uma atenção ainda maior aonde a gente vai oferecer os nossos produtos. Algumas sacadas de algumas empresas da forma de oferecer produto faz com que elas ganhem esse mercado, né? O público, a geração Z, ela é um tanto diferente, ela busca novidade, ela quer às vezes sentir o produto. Isso está desafiando o produtor a inovar, a ir atrás de algumas opções diferentes, mais saudáveis para o consumidor e fazer com que ele fique, né? Ele fique, porque o produtor comprando diversas vezes, ele é um produtor, um consumidor mais fiel, né? Isso que é um ponto de atenção aonde esse público busca algo novo e busca algo disruptivo que a gente tem que estar de olho, né? A escolha do local para produzir. Lembrando que a gente foi lá no mercado, fez o nosso levantamento de o que o público nosso que a gente vai atender, ele está buscando. Aí a gente vai ter que, a partir daí, fazer a escolha do local aonde a gente vai fazer esse consumo. Porque se eu descobrir
que o meu público ele tem uma preferência maior por produto hidropônico, a gente já parte de um princípio que nós temos que produzir produto em hidroponia. Uma alface, um agrião, um almeirão, algumas variedades um tanto diferentes, ou uma mini alface, por que não? São alguns segmentos. E se eu descobrir que o meu público ali é mais de consumir cenoura, beterraba, enfim, alguns itens que têm de ser cultivados no solo, esse é um perfil. Aí o que nós temos que fazer? Imediatamente dentro dessas classificações, se for no solo, eu vou fazer um estudo desse solo. Eu vou ver se ele tem algum problema com algum fungo, algum inseto, alguma bactéria, para eu começar a trabalhar a biologia desse solo, trabalhar ele para que ele me entregue o máximo para que a minha produtividade seja boa. Outra técnica também que tem crescido muito, que é o cultivo no vaso. O cultivo no vaso muitas vezes são de variedades de um maior valor agregado, onde você consegue por um espaço maior de tempo cultivar essas plantas para que você consiga pagar esse investimento. Sabemos que no vaso, no slab ou um outro tópico que eu vou falar no final, o investimento, o custo, ele é um pouco maior. Aí nós temos que trabalhar variedades de um valor agregado mais alto. No slab tem crescido muito a questão do cultivo de moranguinho, né? Moranguinho hoje é uma o morango hoje em si é uma cultura que vem crescendo muito e muitas vezes a gente vai se instalar em uma região onde o consumo de morango seja convencional ou orgânico é muito grande, por que não cultivar no slab? Aí a gente tem que fazer um balanço de furação dupla, distância, qual substrato usar. E um quinto tópico que eu gostaria de falar que vem crescendo muito em função das diversas condições climáticas é o cultivo em estufa. Estufa hoje a gente tem muito que fazer a conta por metro quadrado, o que essas plantas vão entregar e muitas vezes são variedades de especialidades, um pimentão block, um mini pimentão, um tomate grape, algumas culturas que podem ser em algumas regiões produzidas o ano inteiro, porque uma estufa a gente tem a possibilidade de climatizar em região quente deixar temperaturas mais amenas, e em regiões frias produzir durante o inverno, né? E o estudo também muito importante dentro da nossa implantação, porque nós já descobrimos o que o nosso público vai consumir. Nós já sabemos como que nós vamos conduzir. Agora nós vamos ter que observar as questões climáticas, porque para justamente ver se a gente vai precisar instalar uma estufa, se a gente vai precisar controlar frio ou a umidade. Quais são os pontos, quais são os excessos que a gente vai ter que minimizar os estragos? Ou se vai ter excesso de chuva, que vai causar umidade, ou aquele calor extremo, principalmente aqui na região sul, onde dezembro e janeiro as temperaturas em algumas regiões ultrapassam de 30 graus, gerando um estresse muito grande para a planta, ou nas épocas de frio, onde é abaixo de zero, a gente tem que fazer um aquecimento dentro dessa estufa, ou o desenvolvimento de algumas técnicas que vão minimizar estragos por geada, fazendo assim com que a gente não perca a produtividade dentro desse período, né? Alguns efeitos que têm causado a umidade aqui na região sul, principalmente a aparição de fungos, enfim, que são os normais em excesso de umidade. A gente tem que criar algumas barreiras, algumas formas de sair, seja com drenos ou instalação da área em local mais arejado, onde a disposição do sol é um pouco melhor. O excesso de calor também tem causado muitos estragos aqui, principalmente em períodos de dezembro e janeiro, onde acaba queimando fruto, queimando borda de alface, queimando melão, queimando melancia, que são alguns dos estragos causados pelo excesso de calor. E o frio extremo nós nem falamos, né? Sabemos que tem algumas cultivares que necessitam realmente de frio, mas sabemos que tem algumas que nem tanto. Por exemplo, se nós plantarmos em regiões mais altas, algumas cultivares que têm a tendência a calor, no nosso inverno aqui, nós vamos acabar tendo percas severas, até mesmo
condenando a produtividade, né? Desenhamos o nosso plano de trabalho, sabemos qual que é a variedade, sabemos o nosso modo de cultivo, os excessos causados pelo clima, sabemos também que o clima não é uma variável controlável, mas a gente pode ter um histórico dele dentro dos anos anteriores para se ter uma previsão de como ele possa proceder, né? Aí a gente já começa a ter um estudo, uma forma melhor de se trabalhar. Agora nós temos que fazer o quê? Definir o nosso cultivar. Quando falamos em definir o nosso cultivar, nós temos que primordialmente ver com quem a gente comprou a muda, com quem a gente comprou a semente, para ver qual é a época de plantio. Não temos como, claro, em culturas de ciclo mais longo, a gente pode aproveitar, ciclos mais longos que eu digo no setor de fruticultura, a gente pode aproveitar a maturação, o florescimento e a brotação nas épocas mais quentes. Mas em culturas de ciclos de hortícolas, a gente muitas vezes tem que dimensionar os meses de plantio para fazer assim com que a gente consiga colher mais, ter um máximo potencial produtivo de cada planta. Não existe uma variedade de alface que você vai colher o ano inteiro tendo uma máxima produtividade. Você vai ter que dimensionar isso. Ao mesmo tempo que não existe aqui no sul uma variedade de uva que não precise de frio, mas elas precisam de um frio onde ela vai fazer o estágio de dormência dela e, consequentemente, lá no verão, fazer a brotação. E aí nós entendemos que muitas vezes a gente tem um solo que ele possa ter algum fungo que a gente não tem o controle, aí nós podemos também inserir um cultivar, uma variedade com alguma tolerância, seja um nematóide, seja uma hérnia das crucíferas, seja um fusário, são as diversas tolerâncias que a gente pode descobrir e trabalhar dentro das variedades que a gente vai fazer o cultivo. E a produtividade, essa é a mais importante dentro dos tópicos também, né? A produtividade hoje, não adianta às vezes a gente ter a melhor estrutura e uma produtividade baixa, a gente tem que ter a melhor estrutura, o melhor cultivar variedade e uma produtividade elevada para pagar todo esse investimento, para o ciclo fechar, para fazer com que tudo ande de uma forma uniforme, rendendo lucro ao produtor, né? Ederson, como que você vê o desenvolvimento de cultivares hoje no hortifruti? Está acelerado? O produtor tem que estar atento às novidades? Como que está funcionando isso? Está acelerado, Caio. Hoje a gente pode ver que as empresas estão despendendo bastante recurso em função das doenças que vêm vindo, dos problemas climáticos, elas estão trabalhando no desenvolvimento de algumas variedades, seja para o setor de hortifruti, de hortícolas ou frutíferas. Nós temos variedades que vêm sanando, conseguindo segurar algumas doenças para fazer assim com que se tenha uma alta produtividade e uma defesa da planta com relação ao que vem atacando elas. Mas as instituições estão trabalhando bastante para fazer com que se tenha boas variedades, né? Que é muito importante para o produtor, né? E a época de plantio. Quando falamos dentro da época de plantio, como já salientei anteriormente, a gente tem que escolher de uma forma consciente a melhor época, a melhor região, quais são as tolerâncias, quais são as variedades, qual que é a produtividade de cada planta, para fazer assim com que a gente tenha o lucro lá no final, que a gente possa reinvestir, fazer a cadeia girar num todo, para que todo mundo saia satisfeito, desde o produtor até o consumidor, lá na ponta da cadeia, né? Então, essa foi a nossa aula sobre cultivares. Fizemos uma explanação desde o mercado onde a gente quer atender, até lá na ponta onde a gente quer fazer a venda, quer fazer o plantio, quer escolher a variedade certa, não quer errar com relação a doenças, quer implantar o nosso pomar ou os nossos cultivares em uma região ou área produtiva. Ederson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Caio, por mais essa aula. À disposição, qualquer dúvida. Obrigado por acompanhar mais esse conteúdo. Te vejo na próxima aula.